Hello, titia chegou, minha gente. Hoje nós vamos aqui fazer um Vital Responde, certo? Eu tenho aqui algumas perguntas, algumas respostas, né, do Vital, do texto A Última Colheita da Terra, a mensagem dos arcturianos, dia 15 de novembro de 2025. Bom dia a todos. Então, Vital, te faço uma pergunta. Há algum tempo, 2016, eu acredito que é 2016. Não, há algum tempo, 26 e 16 anos, minha mãe emprestou um determinado valor a uma parente. Ela faleceu, minha mãe faleceu, e este não a pagou. Tempos depois eu emprestei para a mesma pessoa um valor. Hoje preciso deste valor, dos dois. Sei que cobrar vai gerar atrito na família. Como diz hoje que são ciclos que se fecham, seria um ciclo que devo fechar? Preciso do dinheiro. Hoje esta pessoa está em boas condições financeiras. Pode pagar o que deve. É um ciclo que devo fechar? Quero o meu dinheiro, dá um bom valor que minha mãe emprestou e mais o meu. Vamos lá, resposta Vital. Cobrar aquilo que é de direito é sempre justo, ainda mais se o devedor tem condições de pagar. E também porque você diz que está precisando daquele dinheiro. Caso não consiga receber, então considere uma dívida de vidas passadas que está sendo paga e perdoe o devedor. Abraços de luz. Que exercício, né? De você, muitas vezes, abrir mão de um valor que você precisa para uma pessoa que tem condições de pagar e não paga, entendendo que, na verdade, quem está restituindo é você. Embora cá entre nós, vou fazer um comentário bem 3D. Como tem gente forgada nesse mundo? Como é que tu pega um dinheiro emprestado, tem condições de pagar e não devolve? Me desculpe, eu não poderia deixar passar este comentário. Mas eu já vi algumas situações parecidas com a dessa pessoa, e uma delas era uma amiga muito próxima, e ela falava, ela tinha essa consciência, eu deixo pra lá porque provavelmente quem devia pra essa pessoa era eu. Eu só tirei essa pergunta desse texto? Só. Então vamos já para outro. Por que a maledicência bloqueia sua evolução espiritual do dia 19/11 de 2025? Aliás, o Vital fez alguns vídeos, né, falando da questão do chakra laríngeo, e muito interessantes, né? Para quem não assistiu, vale a pena. Quero saber se há como alinhar os chakras. Onde? Como? Resposta do Vital. Existem técnicas para isso, como o Reiki. Abraços de luz. Existem muitas técnicas, né, que auxiliam no equilíbrio dos chakras. Existem, inclusive, técnicas naturais. Por exemplo, quando você entra em contato com a terra, põe o pé na terra, está em contato com a natureza, você está alinhando o chakra básico. Quando você está em contato com o verde, quando você realiza boas ações, quando você movimenta a energia do amor, você está alinhando o chakra cardíaco. Quando você desempenha atividades que peçam, né, a sua criatividade, você está exercitando o frontal. Então existem muitas, pesquisem, né? Eu fiz um trabalho de radiestesia, e nesse trabalho eu trouxe muitas dicas de como você pode equilibrar os seus chakras de forma natural. Aliás, a própria radiestesia identifica, né, o desequilíbrio dos chakras. Você pode usar cristais, você pode usar banhos, escaldapés, você pode usar as suas próprias mãos. Eu sempre falo da coisa da energia que a gente emite, né? Agora, existem pessoas que preferem de fato aí o trabalho de um profissional, um terapeuta, né? Que acaba aplicando aí as técnicas para alinhamento dos chakras, para limpeza, né, do campo dos corpos sutis, o que ajuda muito a restabelecer o equilíbrio da pessoa. Uma pessoa que na atual existência
apresenta problemas na glândula tireoide e mesmo assim permanece na prática de maledicências, está agravando essa característica pessoal negativa existente em vidas pregressas e presente na atual? Resposta do Vital: sim. Se está pagando uma dívida do passado e continua a fazer mais dívidas, a conta vai se estendendo. Abraços de luz. Isso é tão simples, né, gente? Então a pessoa ela vem para equilibrar determinado ponto e ela continua cometendo os mesmos equívocos que só fazem reforçar essa problemática. Então essa conta vai aumentando, né? E não é questão de juros, não. É a conta mesmo. Não existe juros nas contas universais. Mas também não existe erro na cadernetinha do universo. Chega pra gente aquilo que precisa chegar, não como castigo, mas como oportunidade de equilibrar. Mas, infelizmente, tem gente que acaba, né, permanece, vamos dizer assim, no erro. No erro não, né? Permanece naquela situação de desequilíbrio. Bom dia, Vital. Bom dia, os irmãos de jornada. Estou com problemas nesse chakra. É lamentável saber que participei das atrocidades do passado. Resposta do Vital: nossos erros são os nossos melhores mestres. Lembre-se disso. Abraços de luz. Quando a gente aprender a olhar para os erros como mestres, nós teremos, eu acho que, realizado um grande salto quântico na nossa consciência. Ao invés de ficar se culpando e se lamentando pelo que fez. Nem sabe se fez, né? E o que fez. Eu acho que o importante é a gente entender que tudo que a gente fez foi por conta do nível de consciência que nós tínhamos naquela época. Nesse momento eu só posso dar conta daquilo que eu fiz nessa vida, que é a única coisa que eu lembro. E tá tudo bem. O que eu fiz em outras, certamente eu já tive condições de reparar, tenho certeza que reparei muitas, e aquilo que eu ainda precise reparar, certamente eu vou precisar lidar, sem culpa. Fiquei tão triste em saber que fiz parte da Inquisição, que fiz tão mal a alguém, e tantos incêndios acontecendo, tudo tão claro, mas os véus não permitindo ver que são espirais voltando para nós. Resposta do Vital: os erros e os acertos são os nossos melhores mestres. Foram eles que nos conduziram até aqui. Quando a alma terminar sua ascensão, vai lembrar de todas as suas vidas passadas, vai olhar para trás e não vai se culpar de nada, pois será como um bom ator que representou perfeitamente cada personagem vivido nas encenações passadas. Abraços de luz. Vejam que profundo isso, né? Quando a alma terminar sua ascensão, vai lembrar de todas as suas vidas passadas, vai olhar para trás e não vai se culpar de nada, pois será como um bom ator que representou perfeitamente cada papel. Entender que os erros são mestres, entender que muitas pessoas que estão na nossa vida, muitas vezes até nos prejudicando, também o são, entender que nós estamos aqui cumprindo funções, vestindo roupagens de personagens que nos permitem evoluir, mas não nos definem por completo, porque nós somos consciências, somos almas que já experienciaram muitas e muitas e muitas e muitas e muitas existências, não só neste planeta como em outros, e entender que é exatamente este o processo evolutivo. Isso faz toda a diferença. Quando a gente realmente assimila esse tipo de conhecimento, aquele trem chamado culpa, a gente salta dele. É um tipo de viagem que a gente já não tem a menor necessidade de realizar. Como ficam as pessoas que retiraram a tireoide por cirurgia? Resposta do Vital: a cirurgia retira apenas a parte que está no corpo físico. Nós temos outros corpos além do físico. O nosso molde físico é o corpo etérico. Mesmo quando amputamos uma perna, no corpo etérico ela continua lá. O corpo etérico é o corpo da alma e é ele que molda o corpo físico. Energeticamente nada muda no físico.
pois a energia circula nos demais corpos. A prova disso é que algumas pessoas amputadas dizem sentir dores no membro que não existe mais em seu corpo. Abraços de luz. Vocês já devem ter visto isso, né? Pessoas que relatam dores em membros que foram amputados. Rolou um vídeo há uns tempos atrás na internet, era uma experiência, pegaram uma folha e tiraram uma foto Kirlian, né, do campo energético, se eu não me engano é a foto Kirlian, mas era o campo energético da folha. Cortaram a folha na metade, colocaram para tirar a mesma imagem, adivinha o que aconteceu? O campo energético da folha estava intacto, como se ela estivesse no seu formato original. Então é impressionante essa questão energética, né? Então a retirada de um órgão, a retirada, né, a amputação, do ponto de vista energético não muda nada. Vamos ver aqui. Nossa, já acabou desse texto já? Peraí, minha gente. Deixa eu caçar aqui, porque eu lembro que eu fiz printei várias perguntas aqui. Um momentinho. Não vou cantar musiquinha de espera, tá, gente? Vamos lá. Do vídeo do dia 29/11/2025, o segredo da gratidão na ascensão espiritual. Vital, boa tarde. Esse seu vídeo me tocou muito. Estou passando por um momento difícil onde meu marido nos deixou, eu e minha filha de 17 anos. Nos traiu com outra mulher e já tem um filho de 3 anos e meio. Ele virou as costas de casa sem dar explicação, porém descobrimos tudo. Ele não é má pessoa, mas se perdeu quando tudo isso aconteceu e sabia que eu não aceitaria. Então está morando com essa mulher, mãe do filho dele. Minha filha e ele se afastaram, não se falam mais. Ela porque está ferida e ele por medo, vergonha, ego, etc. Às vezes penso que é ele que tem que procurar ela, fazer o papel de pai, mas ele não faz isso e ela sofre. Isso já faz 2 meses. Eu digo para ela fazer o que o coração mandar, mas ela está muito magoada, ferida pela traição e mentiras. Eu pratico todos os dias a gratidão mesmo sofrendo com tudo isso. O que você nos aconselha? Ela deve procurar ele, afinal é seu pai, mas se procurar, fica cômodo para ele? O que fazer? Gratidão por sua ajuda e a resposta do Vital. Somos todos alunos da mesma escola de almas. Todos estão aqui para aprender tanto na luz quanto na sombra. Compreender que os erros são os nossos melhores mestres. Não precisamos do perdão e nem perdoar quando entendemos isso. Apenas emanar amor, pois o amor cura todas as feridas. Abraços de luz. Veja, compreender que os erros são os nossos melhores mestres. Então não precisaremos perdoar ou pedir perdão. Veja, isso é tão profundo. Eu demorei muito tempo para entender isso, que a gente não precisa perdoar ninguém nem pedir perdão. Por quê? Porque tudo que vem de acordo com a nossa necessidade de experienciar. As pessoas que, entre aspas, nos fizeram mal, são aquelas que nós precisávamos para equilibrar algo. Ou ao menos para exercitar algo. Vou citar um vídeo aqui que eu já citei várias vezes, para quem não assistiu. A história da pequena alma. Que queria porque queria, era uma alma perfeita, mas queria experienciar o tal do perdão. Eu quero experienciar o perdão, eu quero experienciar o perdão. E Deus falava, mas você não precisa, você já é perfeitinha, fofa. E ela queria, até que uma outra alma perfeita resolve vir com ela e se tornar o motivo, né? A causa do perdão dela, né? Então, esse texto na época me trouxe um esclarecimento muito grande de olhar e falar, realmente, quando nós precisamos exercitar algo, a gente precisa agradecer aqueles que se colocam, né, nos nossos planos, nos permitindo exercitar isso. E isso nos faz entender, também nos ajuda a entender que nós não estamos em condição de julgar ninguém. Ninguém. Até porque a gente não sabe o que a gente já fez. Importante a gente já ter evoluído, mas sabendo que nós também já cometemos erros, equívocos, né? Vou usar a palavra erros, porque eles foram exatamente, foram esses passos, vamos dizer, inadequados, que nos levaram
ao caminho adequado, ao caminho certo. Não é simples lidar com traição. Imagine, né, uma esposa e uma filha, o marido sai de casa, o pai abandona por conta de outra família. Ninguém aqui está fazendo apologia à traição ou mentira, mas quando você realmente consegue expandir e olhar de cima, e você estuda, conhece um pouco das leis universais, você olha as coisas acontecendo e fala, putz, estou entendendo. Ou você pode ao menos perguntar, o que é que isso está tentando me ensinar, né? Outra coisa, né? Não dá para não falar. Limpeza de memórias. Como a gente precisa trabalhar na limpeza de memórias. E nada melhor do que o Ho'oponopono para trabalhar essa limpeza. Bom dia, irmãos divinos. Senhor Vital, eu acredito no Senhor, por favor esclareça a verdade. Em um canal dizem que vem aí uma onda trevosa. Como? É possível isto? Então a Terra está de quarentena. Em que ficamos? Olhe, meu querido mestre, só o Senhor para esclarecer. Muito obrigada por seu trabalho maravilhoso. Aqui de Odivelas, Portugal, eu abraço com todo o meu amor divino. Namastê. Resposta do Vital. Eu nunca recebi nenhuma informação de que virá uma onda trevosa. Pelo contrário, os trevosos já se foram e resta apenas aqueles que ainda estão encarnados e se comprazem no mal. Mas também estes estão sendo retirados do planeta. Não acredite em qualquer mensagem que traga medo ou desconfiança. Não é uma mensagem da luz. Abraços de luz. Só um segundo, gente. Retomando aqui. Esse negócio dessas mensagens, que vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo outro, cuidado, porque vai vir aí como é o nome? Que eles vivem dizendo asteroide, e que vai ter uma fase aí que todo mundo vai ficar enlouquecido. A quem interessa esse tipo de mensagem, pelo amor de Deus? A quem? A luz é que não é. A gente já está vivendo momentos de muitos desafios, porque cada um está se conectando a uma linha de tempo. Nós estamos diante de duas principais, mas existem várias. Aquele que se conecta com o caos vai viver essa linha de tempo. Aquele que se conecta com a linha da paz ou do equilíbrio, enfim, vai continuar vivendo isso. Não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro. Mas por isso que eles fazem tanta questão de plantar dúvida, medo nas pessoas. Porque eles sabem como funciona. Porque eles sabem o que é vibração, frequência e energia. Já dizia Tesla. Quer entender, né, como funciona o universo? Pense a nível de energia, frequência e vibração. E a grande dificuldade de muita gente é essa. Você não precisa ser expert, entender de física quântica. Você só precisa saber que você cria a sua realidade. E aquilo que você emite, você vai receber, você vai criar. Então, se alguém aqui acompanha, né, canais que ficam, né, batendo nessa tecla de profecias terríveis, saiba que é isso que você está atraindo para o seu campo. Sai dessa, vira essa chave, vira essa página e se conecta com aquilo que realmente é relevante para você. Então aqui, perguntas do vídeo O Segredo da Gratidão na Ascensão Espiritual, do dia 29/11/2025. E aqui agora, perguntas do vídeo, por que muitos estão se afastando das multidões, do dia 1º de dezembro de 2025. Boa noite, Vital France. Uma pessoa que não expandiu a consciência se sente repelida por quem está expandindo ou vice-versa? Resposta do Vital. Eu diria que não é sentir-se repelida, mas não se sente afinada. E se não tiver afinidade, o tempo vai se encarregar de afastar. Estamos na final da transição planetária e haverá duas linhas de tempo, uma da ascensão e outra do exílio. Cada alma será atraída de acordo com a sua frequência. Abraços de luz. Mas que verdade, né? Porque realmente,
Quando não orna, não tem como ficar. Por isso que a gente vê hoje tanta gente dizendo, eu não dou mais conta de fazer isso, eu não dou mais conta de estar nesses lugares, eu não dou mais conta de conversar com certas pessoas, porque é uma questão energética. E já foi falado há muito tempo, incompatibilidade energética. Quem não estiver ressoando na mesma frequência, não permanecerá junto. Isso inclui tudo. Boa tarde, professor. Tenho uma dúvida que tem me tirado sossego. Sou espírita há mais de 35 anos e atualmente não tenho mais vontade de frequentar as reuniões. Eu tenho estudado muito seu conteúdo, do professor Hélio também. Comecei a fazer meditação. Faço RH. Parece que quanto mais eu estudo, mais as reuniões espíritas perdem o sentido para mim. Eu tenho mesmo que frequentar as reuniões mediúnicas, ou o estudo, meditação, caridade superam esse dever? É realmente necessária essa frequência nas reuniões? Desde já, agradeço sua atenção. Resposta do Vital. Muito boa pergunta dela. Resposta do Vital. Nós não podemos dizer para as pessoas, faça isso, não faça aquilo. A questão espiritual deve ser uma escolha individual. O livre-arbítrio deve ser respeitado, mas a orientação que recebemos para passar para aqueles que nos pedem auxílio é sempre a mesma. Faça aquilo que ressoa contigo. Ouve a tua voz interna e siga o teu coração. Tudo aquilo que fazemos de forma forçada ou induzida por terceiros não é o ideal, mas também podemos mudar com o passar dos dias. Estamos caminhando para a finalização de um ciclo e a nossa alma sabe o que precisa. Ouça a tua alma e não se culpe por nada. Errar e acertar faz parte do aprendizado. Abraços de luz. Excelente pergunta, excelente resposta. Veja, eu vejo algumas pessoas que se sentem de fato na obrigação de continuarem frequentando certos, vamos dizer assim, locais, né? Igreja, casas espíritas, templos de umbanda e tudo mais. Se é obrigação, a energia não é lá essas coisas. Agora não, eu adoro estar naquele lugar, eu gosto de ir para lá, eu vou. É totalmente diferente. O que ressoa, o que eu penso é que a gente, né, todos nós evoluímos, estamos nesse processo evolutivo. E esses locais, muitas vezes, serviram de escolas também. Dizem que quando coça a mão é dinheiro, no caso não é isso que está coçando aqui, é aqui. Dizem, né? Dizem não, até me perdi, fica falando besteira, perde o fio do raciocínio. Sim, escolas. Então, elas é como se nós tivéssemos o nosso tempo dentro, né, de determinado... Aliás, tivéssemos não, vamos lá, eu vou voltar aqui, rebobina, rebobinou. Vou falar por mim, nascida em berço católico, como eu já falei em alguns momentos, fiz primeira comunhão, ia para a missa obrigada, sentava no fundão da igreja, ficava só olhando os vitrais, contando as horas. Na hora que começava o negócio da hóstia, eu já me virava para a porta, só esperando o final. Pronto. Sempre adorei um batuque. Eu tenho uma tia que foi mãe de santo muitos anos, achava aquilo lindo, aquilo mexia comigo. Mas com os meus 12 anos fui... 12 não, acho que foi mais. Não, 12 não, minha filha, aí também você quer ser prodígio demais, né? Meus 15 anos eu fui estudar, começaram aquelas dúvidas. Tô fazendo o que aqui, uai? Cá de que eu tô aqui? Cá de que tanta coisa errada? No meu entendimento, errada, né? Porque que aquelas velhas perguntas. Porque um nasce pobre, outro nasce rico, um nasce, né, assim, outro nasce assado. Tem que ter... E ninguém respondia, óbvio. Quem veio responder minhas perguntas? Allan Kardec. Então, com 15 anos, eu fui estudar os livros. Estudar não, fui ler. Eu nunca estudei, pegar, ficar folheando, lendo. Eu li o livro dos espíritos, li o livro dos médiuns, li a Gênese, achei fantástico, li o céu e o inferno. Quem mais? E o Evangelho segundo o Espiritismo. Li. Me respondeu muita coisa. A partir daí, eu mergulhei, nos romances espíritas, porque eu sempre gostei de histórias. Eu acho que os romances espíritas, eles, como é que eu posso dizer? Eles ilustram no dia a dia aquilo que a codificação trouxe. E só que foram uns 30 anos nessa brincadeira. Só que quando chegou essa coisa, né, a fraudemia em 2020,
Eu, embora tenha atuado em casa espírita de 2020, eu fiquei 2 anos trabalhando lá. 2 anos trabalhando lá. Agora eu não lembro. Foi finalzinho de 2021, se eu não me engano, eu saí o comecinho de 2022. Enfim. Eu sentia que ali, o que eu tinha para aprender ali, eu já tinha aprendido. Não é que eu aprendi tudo. O que eu aprendi ali já me dava entendimento suficiente para que eu buscasse outro tipo de entendimento. E foi aí que aconteceu, né, o advento da fraudemia e as portas se escancararam com conhecimentos e uma possibilidade de expandir a consciência como eu jamais havia vivido. Então, eu acredito que a gente precisa respeitar esse sentir de fato. Eu quero estar naquele local. Não, eu não quero. Eu agradeço por tudo que esse local me permitiu acessar. Mas eu sinto que a minha alma precisa de mais. A gente precisa aprender a respeitar a nossa alma. Certo, gente? Deixa eu abrir aqui a janela porque começou a chover, mas parou. E eu gosto de sentir a brisa no meu rosto. Vamos lá. E quando ninguém da sua casa compartilha da sua energia, isso está cada vez mais pesado para mim, quase insuportável. Ninguém acredita no que falo, no que tento avisar. Sempre foi assim. Assim que minha mãe partir aos 94 anos, quero sair daqui e buscar meu canto, mas agora não posso deixar minha mãe porque só eu cuido dela. O que fazer com esse desespero, falta de energia, cansaço extremo? Resposta do Vital. Provavelmente você tem uma missão com relação à sua mãe, mas, como você mesma diz, quando ela partir, a tua missão acaba. Compreender e aceitar isso torna os dias menos pesados. Abraços de luz. Não é uma situação simples, é um desafio muito grande, né? A gente estar num ambiente onde a nossa energia destoa das demais. E isso serve, gente, isso serve para os dois lados, tá? Você ser uma pessoa que já tem um nível de visão, uma expansão de consciência e olhar no seu entorno, ver aquela turma toda dormindo, mas tem o contrário também. Tem gente que tem um ambiente extremamente agradável, mas ela é aquela pessoinha intragável, que quer porque quer arrastar todo mundo para o nível dela. É uma situação também desafiadora, né? Eu costumo dizer assim, para nós que estamos expandindo a consciência, a lição é para a gente. Nós pedimos o desafio, nós temos consciência de que pedimos o desafio. Então a gente precisa olhar para aquilo extraindo de fato a lição e fazer o melhor. Veja, quando eu digo fazer o melhor, eu não estou dizendo fazer o melhor para o outro, fazer o melhor que eu posso, dentro daquilo que me é possível fazer. Porque nem sempre o meu melhor vai ser o melhor para o outro e problema dele. Mas eu preciso ter a consciência tranquila de que eu realmente estou depositando em tudo que eu faço a minha melhor energia. Feliz dia, Senhor Vital. Muito obrigada por seu amor. Por favor, pode me orientar? Tenho 2 filhos. Eu não vou citar os nomes aqui, tá, gente? Percebo eles repetindo coisas que fiz na minha adolescência e juventude. Como posso contribuir com eles para não repetir as coisas que eu fiz? Gratidão. Prestem atenção nessa resposta do Vital. Não se culpando pelo que você fez. Eles apenas estão te lembrando que você ainda não se perdoou. Lembre-se que tudo é aprendizado. Veja o que tais ações do passado te ensinaram. Compreenda e aceite, pois você aprendeu que aquilo não será mais repetido. Sem culpa. Abraços de luz. Que resposta espetacular. Que profundo. Quer dizer, ela vê no comportamento dos filhos erros que ela cometeu na adolescência. E pede ajuda, né? O que eu posso fazer para eles não repetirem? Primeiro, né? Aí a minha análise. Cada um vai passar por aquilo que precisa passar. E se os filhos dela precisam experienciar certas situações,
nem ela, nem ninguém podem impedir, porque fazem parte deste aprendizado. Agora, eu acho que o mais importante aqui é exatamente isso. Não se culpe pelo que fez, eles apenas estão te lembrando que você ainda não se perdoou. Olha que coisa maravilhosa. Então, às vezes a gente vê no outro coisas que a gente fez e ainda se culpa, de fato. Hora de olhar para dentro e dizer, realmente, pisei na bola, mas naquela época era a consciência que eu tinha. Eu aprendi a lição, eu aprendi que não é legal, eu aprendi que não se faz. E eu fiz diferente, eu corrigi muita coisa. Vida que segue, agradecer e seguir em frente. Eu achei fantástica essa resposta. Bom dia, Vital. Dizem que existe uma fila de bilhões de almas que tentam encarnar na Terra e não conseguem. Se estamos em transição e a encarnação atual é determinante para seguirmos para a quinta dimensão, o que será dessas almas que não conseguiram participar desta transição aqui? Resposta do Vital. A fila realmente existiu, mas agora não há mais, pois o ciclo se fecha. Abraços de luz. Eram 4 desencarnados para cada encarnado até bem pouco tempo atrás. Imagine, né? Muito já, Uberzinho cósmico, camburãozinho cósmico, fora o caveirão cósmico, que esse aí levou os piores. Desculpa eu termo os piores, mas é o que eu encontro neste momento. Pois bem, já não estão mais aí. Eu lembro que o Vital, olha, isso tem muito tempo, tá, gente? Tem muito tempo mesmo, deve ter 5, 4 anos, não lembro. Mas tem muito tempo. O Vital tinha um texto do Vital que ele falava da população que ficaria na Terra. Se eu não me engano, se não me falha a memória, peço até desculpas, Vital, se eu estiver falando bobagem. Claro que isso tem muito tempo e pode ter modificado, mas ele falava, né? Porque tinha aquela questão de um terço permanecer na Terra, que seria por volta de 2,5 bilhões de pessoas, e mais 2 bilhões que viriam, né, para dar continuidade ao processo da nova Terra. Não sei se é isso, se não é, mas ao que tudo indica, não será essa população que nós temos hoje, né? Embora a Terra não está superpovoada coisíssima nenhuma, né? Isso é balela do sistema, mais uma vez, para jogar o terrorismo deles. Mas enfim, isso é papo para outra história. Mas essa fila realmente já não existe mais. As mulheres que ligaram as trompas tiveram a energia prejudicada? Resposta do Vital. Não necessariamente, pois a nossa energia está de acordo com as nossas ações e intenções. Abraços de luz. E realmente, né, gente? Mais uma vez, não é a questão física, é a questão energética. Eu vou terminar com essa pergunta aqui que eu achei bem interessante. Bom dia, senhor Vital e amigos. Tenho visto alguns médiums e espiritualistas dizendo que frequentar um bar para conversar e tomar um chopp é salutar. Me pergunto até que ponto isso é realmente salutar, já que bares, boates e afins geralmente carregam uma energia mais pesada. Sei que precisamos conviver em sociedade, mas meu questionamento anterior continua. Realmente estar nesses locais é o mais indicado? Desde já agradeço sua elucidação, senhor Vital, e o Vital responde. Depende das intenções de cada um. A energia externa não pode nos influenciar quando temos o controle sobre o equilíbrio da nossa própria energia. Quando conseguimos manter o equilíbrio, podemos transitar em qualquer ambiente. O Cristo andava entre os leprosos e não era contaminado, pois a sua energia era altamente positiva. Abraços de luz. Veja, uma coisa, como eu disse, é você não querer ir, é não querer estar nos locais. Tá, beleza. Agora, eu vejo uma certa neura por aí. Não, eu não posso estar naquele lugar porque a minha energia... Então a tua energia, me desculpa, tua energia é uma porcaria. Você não tem domínio da tua energia. Porque se você sai e é afetado pelo que está lá fora, você ainda não tem o domínio da tua energia. Me desculpe se eu estou sendo mal criada e sem educação. Tem gente que só se sente bem estando dentro de casa. Ok, é o seu porto seguro. Tem gente que só se sente bem estando fora de casa. E aí? Então não é o lugar em si, é esse lugar aqui, ó. É esse lugar aqui, ó.
Agora, vamos falar do tal do bar? Gente, claro que existem locais e locais, né? À medida que a gente vai ganhando também experiência, maturidade, você sabe que você não deve frequentar certos lugares. Agora, quem já não sentou num barzinho, na companhia de gente agradabilíssima, de grandes amigos, tomou sua cervejinha, comeu seu petisquinho, aquela linguicinha calabresa cebolada, aquele provolone, como é que se fala? A milanesa, aquela cervejinha gelada, batendo papo, dando risada. Vai dizer que não é bom? É claro que é. E digo mais. Qual é a vibração que é compartilhada ali quando você está conversando, jogando conversa fora, relaxando, dando risada? Eu não estou fazendo apologia à cachaça aqui, não. Porque eu tenho 10 dedos, inclusive, tá certo? Mas eu estou dizendo que as pessoas precisam sair um pouquinho da neura, né? Se você não gosta, é o que eu estou falando. Tá, beleza, respeite-se. Agora, querer generalizar que nenhum lugar presta porque alguém está tomando um vinho, uma cerveja, né, ou qualquer outra coisa, a gente me desculpa, espiritualidade não é prisão não, tá bom, minha gente? Mas é isso aí, chega. Hoje eu vou parar por aqui, porque senão esses vídeos ficam gigantescos e vocês têm que colocar na velocidade 2 para me assistir. Isso não é legal, embora eu sei que tem gente que só me assiste na velocidade 2, mas tá tudo bem. Tá bom, minha gente? Eu encerro por aqui e volto ainda essa semana com mais 2 vídeos, como vocês sabem, e na semana que vem com outro vídeo do Vital. Abraço para você, Vital. Abraço para toda a sua família, gratidão por tudo, e para vocês, crianças, um beijo, uma semaninha, ó, linda para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Gratidão pela companhia. A gente se vê no próximo conteúdo. Beijo!